Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje o assunto que vamos abordar aqui no programa é sobre direito do trabalho. Sempre recebemos muitas perguntas com temáticas relacionadas ao direito do trabalho. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Paulo Dias. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, João? Muito obrigado. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é da senhora Fátima, da cidade de Guaíba. Assisto vocês todos os dias. Gostaria de uma informação. Minha filha está grávida e esteve hospitalizada por causa de uma infecção. Se isso acontecer outra vez, ela poderá ser afastada do serviço? Quando ela poderá encaminhar o auxílio maternidade, Dr. Paulo? Dona Fátima, se a sua filha tiver novas complicações de saúde, ainda mais que ela está esperando o nenê, como por exemplo a infecção que ela está passando agora, e necessitar de um afastamento, necessitar de repouso, o médico dela pode emitir um atestado. Se esse atestado tiver validade até 15 dias de necessidade de afastamento, a empresa paga. Se for superior esse afastamento a 15 dias, a empresa paga os 15 primeiros dias e o INSS, aí encaminha-se para o INSS e o INSS assume a questão do pagamento da sua filha. Em relação à licença maternidade, o auxílio maternidade, existem algumas situações. Se a saúde da sua filha piorar e ela necessitar de um afastamento ou tiver algum tipo de agravamento, de acordo com o laudo médico, pode ser solicitado antes, por exemplo, 28 dias antes do parto, ou até, dependendo da gravidade, um período anterior para poder resguardar os direitos da sua filha e do seu neto, né? Então, que momento que a sua filha vai encaminhar a licença maternidade? O auxílio maternidade é encaminhado após o parto, né? Então, como eu falei anteriormente, 28 dias antes, se houver necessidade, mediante atestado médico e após o parto, com a certidão de nascimento do seu filho. Também existem algumas situações específicas, como aborto espontâneo, adoção, o natimorto, que também se estendem esses benefícios do auxílio maternidade. Agradeço a dona Fátima pela audiência, né? E desejo uma boa gestação para a filha, que tudo vai dar certo. Bom, temos a pergunta agora do Luan. Sou cadeirante e estou providenciando os documentos para iniciar um trabalho. É a primeira vez que vou ter a carteira assinada. Terei direito à jornada especial? Devo ficar atento a algum aspecto, Dr. Paulo Dias? Lua, parabéns pelo novo emprego, né? E justamente importante iniciar a carreira profissional. Todo o portador de necessidades especiais do PCD, ele tem alguns direitos e garantias especiais, que são importantes, né, para que possa, na sua plenitude, atender os seus direitos. Porém, a jornada especial não é uma delas de forma automática, a não ser que haja realmente uma relevância, uma necessidade, de acordo com a patologia de alguma coisa que o senhor tenha, que necessite, mediante o laudo médico, de uma jornada especial. Aí o seu médico deve documentar e você encaminha para a empresa. Tipos de direito que o portador de necessidades especiais tem, ainda mais em questão de locomoção. A empresa ela tem que manter uma estrutura interna com rampas de acesso que não sejam muito íngremes.
existem normas técnicas que regulamentam essa questão da mobilidade. Você tem que ter um ambiente de trabalho adaptado às suas necessidades, a utilização de elevadores e banheiros com condições para que você possa usar de forma que não seja humilhante. Então é importante, algumas empresas elas têm a obrigação de ter uma cota, né, de portadores de necessidades especiais, principalmente com empresas com quantidade superior a 100 funcionários. Né? Então, empresas que têm 100 funcionários tem que ter pelo menos 2% das vagas de trabalho ocupadas por PCD, e assim existe uma tabela, né? Então a empresa tem que oferecer condições específicas. Quanto à jornada de trabalho, segue as mesmas regras dos demais trabalhadores, no máximo 8 horas por dia e 44 semanais, mas, repito, se houver necessidade específica no seu caso, de redução de jornada por conta da sua condição física, o médico deve dar um laudo, um respaldo e apresente no RH da empresa. Muito bem. Agora temos a pergunta da telespectadora Bruna. Fui demitida semana passada e descobri que ao tentar resgatar o fundo de garantia, que a minha empresa nunca depositou. O que eu faço agora? Estava contando com esse dinheiro, doutor Paulo. Com certeza, Bruna. O que você deve fazer agora? Entre no aplicativo da Caixa Econômica Federal, na questão do FGTS, coloque seu CPF e ali você vai tirar um extrato detalhado para conferir se realmente a empresa depositou ou não depositou. Se a empresa não depositou o FGTS, imprima esse extrato do FGTS, vá ter um advogado trabalhista e, lógico, né, o não depósito dos fundos de garantia, do fundo de garantia durante o contrato de trabalho, ele é um indicador que pode haver outros problemas na sua relação de trabalho. Então, já vá com esse documento, né, esse extrato, no advogado, leve também os olerites, o contrato de trabalho, porque após uma entrevista o advogado vai avaliar se somente tem como recuperar o FGTS, com multa e tudo mais, e se há outras verbas que possam estar indevidas. Doutor Paulo, o senhor recomenda então que o empregado, de vez em quando, periodicamente, uma vez por ano, cada 6 meses, dê uma olhadinha se está sendo depositado lá o fundo de garantia? Esse é o mundo perfeito, né? Que o trabalhador possa acompanhar, porque é de interesse dele que esteja tudo correto. Hoje em dia existe uma modalidade, né, que é o saque aniversário, e muitos trabalhadores utilizam essas verbas para o seu dia a dia. Logicamente que é uma condição que lá adiante não vai permitir que você saque todo o valor. Né? Então é de se analisar na hora que escolher o saque aniversário ou o saque rescisão perante a Caixa Econômica Federal. Bom, agora temos a pergunta da Viviane. De quanto tempo é o contrato de experiência? Pergunto isso porque os meus empregadores querem prorrogar o tempo. Eles podem fazer isso, doutor Paulo? Depende, Viviane. O contrato de trabalho, o contrato de experiência, ele é até 90 dias. Esse é o período em que a empresa e empregado se experimentam, por isso que é contrato de experiência, para ver se a relação contratual entre ambos vai dar certo. Então, esse é um período de adaptação. Então, a empresa ela pode tocar esses 90 dias de forma direta, ela pode dividir ao meio, normalmente 45 dias para experimentar se esse trabalhador se adapta à empresa e depois prorroga por mais uma vez, ou outros períodos. Primeiro, contrato de experiência 30 dias, depois mais 60. Passados os 90 dias, a empresa, esse contrato de trabalho ele passa a ser por tempo indeterminado, garantindo outros direitos trabalhistas, como, por exemplo, o aviso prévio. Né? Então, a empresa ela não pode prorrogar mais de uma vez, porque aí esse contrato ele fica por tempo indeterminado. Doutor Paulo, aquelas empresas que contratam a pessoa, fica aqui 30 dias trabalhando com experiência e depois eu assino a tua carteira. Não pode, né? Aí não pode, isso não é um contrato de experiência. Isso é um contrato frio, né? É um contrato sem vínculo de emprego e esse trabalhador ele pode, a qualquer momento, pode no futuro, inclusive, pleitear perante a Justiça do Trabalho aquele um mês, né, o vínculo daquele um mês que não foi registrado. Parece pouco, né, João? Mas
esse um mês lá adiante, quando a pessoa quiser se aposentar, talvez ele faça toda a diferença. Bom, agora temos a pergunta do Moacir. Faz quase 2 anos que eu trabalho em uma fábrica de calçados. Fui demitido e estou cumprindo o aviso prévio do dia 18 de abril até o dia 17 de junho. Na empresa eles dão um adiantamento do salário no dia 20. Eu queria saber se eles podem descontar alguma coisa do meu salário, doutor Paulo. Deve ter havido um erro nas datas aí, né? O aviso prévio é de 30 dias. E o trabalhador ele tem a opção, durante esse período de aviso prévio, que o trabalhador cumpre o aviso prévio, ele pode sair 2 horas antes por dia, para que ele possa tentar fazer entrevistas, arrumar um novo emprego, ou uma semana antes do término desse aviso prévio, para que a pessoa possa se dedicar a arrumar um novo emprego, não 2 meses, né? Bom, nesse período do aviso prévio, todos os direitos trabalhistas eles estão integrados. Se a pessoa tiver um plano de saúde, ele vale pelo período do cumprimento do aviso prévio. E os descontos, que é o cerne da pergunta, a empresa pode descontar? Sim. Os descontos legais a empresa pode descontar, desde que autorizados, né, alguns deles, pelo próprio trabalhador. Refeição, a questão do vale transporte, se esse trabalhador fez algum consignado, vai descontando, né, que agora tem algumas modalidades, né, que está se estimulando esses empréstimos, o que é um perigo, porque muitas vezes o trabalhador ele depende da rescisão para ter um fôlego, para se sustentar até que arrume um novo emprego. Então, existem alguns descontos que são permitidos. Por exemplo, se o trabalhador provocou algum dano em relação ao patrimônio da empresa e esse dano foi de forma intencional, se chama doloso, né? Então, existem vários descontos que podem ser feitos, desde que eles cumpram o regramento legal. E todos os direitos ele continua tendo. Se tem um adiantamento no dia 20, ele vai receber o adiantamento no dia 20 igual também. Perfeito. Adiantamento, a empresa antecipa o pagamento do mês, então se o salário é 2.000 e a empresa adiantou R$800, no final do mês vai o restante do saldo, que é 1.200. Então tá, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas, mande a sua pergunta para nós. Pode mandar pelo nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pode mandar pelo WhatsApp. Já aproveita, já salva aí na agenda do seu celular, o número é 51 985 946 773. No programa de hoje estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Paulo Dias, aqui conosco, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Então vamos para a nossa primeira pergunta, que é da Rosa. Ela falou o seguinte: eu sou síndica no meu condomínio. Nós despedimos o zelador, mas ele se recusa a desocupar o imóvel que é destinado ao funcionário que exerce essa função. O que podemos fazer, doutor Paulo Dias? O zelador despedido, ele é obrigado a sair do imóvel, porque esse imóvel é um imóvel funcional, ou seja, o zelador ele mora naquele imóvel em função de estar trabalhando no condomínio. Então, esse trabalhador ele precisa sair sim. Bom, o que fazer? Mande uma notificação extrajudicial, se a pessoa realmente não quer sair, uma notificação por escrito, entregue à pessoa, a pessoa assina. Se a pessoa não quiser assinar ao vivo e a cores, mande por AR, né, o aviso de recebimento para que tenha uma prova e, inclusive, é possível que o condomínio adote algumas medidas, né? O condomínio possa entrar, inclusive, com uma consignação em pagamento, a empresa paga todas as verbas rescisórias
na justiça, ao invés de diretamente para o trabalhador, e com essa consignação em pagamento fique atrelado à entrega das chaves, que o trabalhador precisa sair. Agora a pergunta vem, qual o momento que esse zelador é obrigado a sair do imóvel? Né? Aí nós entendemos que depende do cumprimento do aviso prévio. Se esse trabalhador vai cumprir o aviso prévio de 30 dias, ele tem que ter os 30 dias para que ele possa arrumar uma nova moradia. Então não é dispensei o zelador Hoje tem que ir embora amanhã. e ir embora amanhã. Não, as pessoas elas têm uma vida, elas precisam se programar. A jurisprudência entende que é em torno de 30 dias, que é o período que esse trabalhador tem para arrumar um novo imóvel. Aí, se persistir o problema, a pessoa não quiser sair, aí existem outras medidas legais, ação de reintegração de posse, enfim, temos caminhos, mas o melhor caminho é a conversa. Doutor Paulo, essa questão que você falou, ela pode pagar em consignação na justiça, é um depósito judicial que é feito nesse caso daí? Isso. A empresa ela tem até 10 dias para pagar todas as verbas rescisórias ao trabalhador que foi despedido. Dentro desses 10 dias, se a empresa não pagar, não der baixa na carteira e não pagar os valores da rescisão, a empresa paga uma multa do artigo 477, equivalente a um salário do empregado. Essa ação de consignação em pagamento, a empresa paga, deposita em juízo, entra com uma ação explicando os motivos. Ora, não querer entregar as chaves do imóvel é um motivo plausível, né? Mas por isso que é importante a documentação da notificação extrajudicial. E aí, no caso, a consignação em pagamento isenta a empresa do pagamento dessa multa. Muito bem. Agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Trabalho em uma residência desde 2013. Agora o casal se separou e até hoje não pagaram o INSS. Quem teria que pagar o INSS? Continuo trabalhando com o ex-marido e tenho 62 anos de idade, doutor Paulo. Ora, 62 anos, a senhora está se aproximando, isso se já não tiver, da idade da sua aposentadoria. E é fundamental que o INSS seja pago para que a senhora possa encaminhar lá para a Previdência Social a sua aposentadoria. Quem que tem que pagar? Como era o casal, normalmente tem um dos dois que paga, né? O e-social doméstico paga todas as verbas. A senhora não disse se tem carteira assinada ou não, mas vamos imaginar que essa pessoa o casal não tenha pago. Tá? A obrigatoriedade do e-social surgiu a partir de 2015 e a senhora entrou em 2013 nesse vínculo de emprego. Então, a senhora pode entrar com uma ação trabalhista se o seu patrão não quiser regularizar a situação perante o INSS. Primeiro aspecto, os dois são responsáveis, solidariamente. Mas no momento que eles se separaram e a senhora continuou com ele é o seu novo patrão, a partir daquele momento ele segue com a obrigação em relação ao INSS. Se espontaneamente eles não fizerem, a senhora pode ingressar com uma ação trabalhista de reconhecimento de vínculo, porque me parece que a senhora não era funcionária registrada, e a própria ação trabalhista ela vai fazer com que o próprio INSS cobre desse casal as verbas devidas. Ou a senhora pode, no momento da sua aposentadoria, apresentar o contrato de trabalho para o INSS e o INSS cobra os seus ex-patrões. Doutor Paulo, nesse caso, vamos supor que ela tinha um contrato de trabalho e, hipoteticamente, tinha sido feito com a esposa. Ela saiu de casa, ela continuou prestando serviço para o ex-esposo dela, né? Ela tem que fazer um novo contrato de trabalho, nesse caso? Com o novo, sim, até porque eles se separaram. No momento, antes de se separarem, os dois solidariamente são responsáveis, tanto ela quanto ele, apesar de um ter assinado essa carteira, se tiver contrato de trabalho. Então, tente ver se eles conseguem fazer isso, porque isso agiliza. Mas se não for, existe um contrato, existe uma materialidade, apresente no INSS esse contrato, que o INSS deve reconhecer a sua aposentadoria. Bom, agora temos uma pergunta da telespectadora Estela. Estou no meu primeiro emprego e agora eu tenho direito a férias. Quero vender uma parte delas, mas o meu patrão diz que só posso vender todo o período. É verdade isso, doutor Paulo? Claro que não, né, Estela? É um direito do trabalhador querer vender 10 dias de férias.
A empresa não escolhe se aceita ou não, a empresa tem que aceitar. O artigo 143 da CLT. Desde que, quando for vencer o período aquisitivo, que é aquele período que a senhora trabalhou para adquirir o direito de tirar férias, 15 dias antes a senhora informa por escrito para a empresa que a senhora quer vender os 10 dias, não mais que 10 dias, porque esses outros 20 servem para a senhora se desconectar da empresa, para que a senhora possa descansar, em se desconectando, a senhora possa restabelecer a sua energia, a sua saúde. A empresa não tem a opção de não aceitar. Na prática, muitas empresas aceitam a qualquer momento se o trabalhador oferece, mas os 30 dias é proibido, a empresa não tem como lhe obrigar a vender 30 dias. Muito bem. Agora temos a pergunta do César. Sou cadeirante e o dono da empresa em que eu trabalho não promoveu nenhuma forma de acessibilidade. Não existe banheiro adaptado, a rampa de acesso é muito íngreme e não tem elevador. Além disso, promove reuniões no andar de cima e acabo sendo carregado pelos colegas até lá. É humilhante esse tipo de coisa. O que eu posso fazer para resolver essa situação, Dr. Paulo Dias? César, a situação que você está sendo exposto é completamente inaceitável. A empresa ela tem que criar mecanismos para que você possa trabalhar, né, de forma agradável e que possa ter condições de trabalho. A empresa tem que oferecer banheiros com instalações próprias para PCD. A rampa que você falou que é íngreme está totalmente errado. Existem normas da ABNT que regulamentam qual a inclinação que a rampa tem que ter. E tem que ter elevadores, tem que ser acessível para você. Agora, você ser carregado para o andar de cima por conta de uma reunião é completamente inaceitável. Inclusive, você pode entrar com uma ação de danos morais contra a empresa, né, porque é uma conduta discriminatória e totalmente reprovável. Você pode também fazer uma denúncia no site do Ministério Público do Trabalho, que é o guardião dessas relações trabalhistas, né, uma denúncia anônima, e o MPT ele vai verificar, porque essa sala de reuniões tem que ter, sim, acesso para você. É importante até desconectar um pouco a pergunta do primeiro bloco, né? E que as empresas que têm mais de 100 funcionários têm que ter uma obrigação de contratar pessoas com algum tipo de deficiência. E é importante que se promova toda uma adequação da estrutura física para poder receber essa pessoa que está chegando, né? Com certeza. Fundamental. Até tipo largura das portas para poder passar a cadeira de rodas, né? Então são pequenas e o banheiro também tem que ter um tamanho X para a pessoa poder se locomover dentro. Como condição mínima. Assim como para os demais trabalhadores, existe a necessidade da empresa oferecer uma iluminação adequada, porque uma iluminação com baixa qualidade, ele afeta a visão, afeta a concentração, promove inclusive questões mentais e psicológicas, a questão da ergonomia, né, a cadeira, a mesa, porque a pessoa vai ficar muitas horas ali. Então tem que ter condições ergonômicas boas, porque isso acaba dando doenças. Temos agora a pergunta do Humberto. O meu patrão é obrigado a colocar no meu contra-cheque o número de horas extras que eu fiz no mês, Dr. Paulo Dias? Com certeza, Humberto. No contra-cheque tem que estar discriminadas as verbas todas e toda a situação do contrato. Se você faz horas extras, tem que aparecer as horas extras, quantas foram, o valor, se sobre aquelas horas extras incidem o adicional de 50%, ou de 70%, ou de 100%. Igualmente, se tiver adicional noturno e as demais verbas têm que constar no contra-cheque. Então tem que estar bem detalhado ali essa questão. Bem detalhado. Tipo, ele botou assim, ó, R$500 de horas extras. Ele tem que botar quantas horas extras foram, não é só botar o valor. Exatamente, porque a relação contratual, a relação de trabalho, ela tem que ser clara e transparente. E me parece que se a empresa se furta desse tipo de informação, é porque alguma coisa obscura está acontecendo, não tem sentido. É um direito do trabalhador ter essas verbas no contra-cheque. Até para ver se você vai concordar ou não, porque ele faz o cálculo sobre 10 horas extras e no relatório lá aparece 20, né? Exatamente. Até dá uma presunção de que, perante a Justiça do Trabalho, que a empresa não age corretamente. É porque
Até os pontos eletrônicos tiveram mudanças até de imprimir a hora, justamente para que o empregado possa fazer essa conferência das horas extras no final do mês. Né? Não só para o empregado, é uma proteção para a própria empresa. A empresa que registra completamente o horário de entrada e saída, intervalos dos seus trabalhadores, é que a empresa que consegue assim, a discriminar os detalhes quando há hora extra, quando há um pagamento de insalubridade ou periculosidade ou adicional noturno, a empresa está se protegendo também. Isso é fundamental que os empregadores tenham essa consciência. Doutor Paulo Dias, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Queria agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau, até amanhã.